Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que essa manhã é maravilhosa, Deus nos deu fôlego de vida, glórias a Deus por isso, agradeço a Deus pela vida dos meus amados, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus também, que estão aí do outro lado da telinha, estão nos seus afazeres, na sua correria, no seu dia a dia, e Deus nos deu saúde, glória a Deus por isso, nos deu fôlego de vida, louvado seja Deus, amém? Eu vou deixar uma palavra que fica em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz: Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Amém? Palavra digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Tiago, nosso irmão Tiago em Cristo Jesus, escreveu esse texto, né? Na época, inspirada pelo Espírito Santo, com uma palavra para sempre será inspirada pelo Espírito Santo, que é ele que age na palavra. E ele fala ali, vai contextualizando ali a situação, né, sobre questão de pobres, ricos na igreja, cargos, pastores e demais coisas, todo a igreja em geral ali falando das coisas, né, da igreja, das situações da igreja, não do mundo, né, o mundo já está perdido, mas está falando da igreja ali, situações que aqueles que tiver condições de ajudar o irmão, a irmã pobrezinha, estenda a mão, porque se nós podemos fazer algo pelo próximo e não fazemos, estamos pecando. Repetindo, se nós podemos fazer alguma coisa ao nosso próximo e não o fazemos, pecamos. Está na Bíblia, está no livro de Tiago, inclusive. Amém? E é isso, irmãos. E nesse texto que eu li para vocês, crês que há um Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Esse texto, esse versículo dá muitas palavras, muitas pregações. Por quê? Porque o demônio, o diabo, eles creem em Deus, porque eles foram criados por Deus, eles eram anjos de luz, eles eram anjos iluminados por Deus, serviam a Deus, não se sabe quantos bilhões de anos que eles serviram a Deus, que eles aprenderam aos pés de Deus, que eles estiveram ali na luz, na comunhão com os anjos, querubins, serafins, arcanjos, né? E o inimigo, Satanás, era um querubim ungido, né? Uma pessoa ali, um dos mais bonitos dos céus, né? Quem sabe, conjecturando. E, irmãos, os anjos ali quando se rebelaram, você sabe a história, foram expulsos, né? Todos foram expulsos, todos que se rebelaram, diabo, os anjos, e ficaram ali aqueles que tiveram a aprovação de Deus, que não pecaram, que não, né, não se deixaram levar pelo inimigo. Ponto. Satanás ele crê em Deus, né? Só que ele perdeu o privilégio de estar nos céus, os demônios perderam o privilégio de estar nos céus. E ele sabe que nós hoje em dia, nós humanos, né, renovados pela nova aliança de Deus, né, devido ao pecado de Adão, agora temos a aliança de Deus, Jesus morto na cruz, vertido seu sangue por nós, ressuscitou e nós ressuscitamos com ele, né? Para podermos herdar o céu no porvir, né? Herdarmos os céus de acordo com a nossa obediência, de acordo com a nossa luta contra o mal, nossa luta de obstermos do pecado, de fazermos a vontade de Deus, não por mérito próprio, mas sempre pela graça de Deus, né? Deus está vendo a nossa luta, nosso esforço, né? Nosso sacrifício pelas coisas de Deus. E irmãos, não há nada melhor que servir a Deus. E crer em Deus, né, faz toda a diferença. Mas crer, ter fé, né, e ter fé é você não só pensar, né, em fé, mas você ter obra também. E crer em Deus, irmãos, como que eu disse, dá várias pregações essa palavra, porque crer em Deus fazes bem. O demônio crê, o diabo crê e os estremecem, né? Eles têm medo, pavor de Deus, né? Porque o desobedeceram. Mas crer em Deus, né, dá várias situações. Quantas pessoas creem em Deus de várias formas, formas diferentes, religiões creem em Deus, né? Uns falam que eu creio em Deus, somente em Deus, né? Os judeus, muitos judeus falam isso. Eu creio em Deus, somente em Deus, Yahvé.
E outras religiões eu creio em Deus, outras pessoas que não têm religião nenhuma falam eu creio em Deus. Outros têm nomes de outros deuses, né, falando que é Deus. E é assim, irmãos, crer em Deus, eu creio em Deus, Jesus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e vive está e reinará conosco para sempre. Só que é dessa forma, cremos em Deus, o demônio crê, ele estremece, nós temos que ser revestidos do poder de Deus e expulsar, curar, né, fazer a vontade de Deus. Amém? Não vou alongar o vídeo, tá?